Muito bom dia a todos os ministros, irmãos e irmãs nos diferentes países e também a ti, Miguel, aí em Monte Rei. Que Deus te abençoe grandemente. Hoje, sábado 16 de agosto deste ano 2025, é realmente uma bênção e privilégio poder saudá-los e desejar as maiores bênçãos que Deus tem para cada um de nós nesta dispensação do reino, a qual está sendo estabelecida no meio da raça humana. Porque podem sentar uns momentos, porque a dispensação do reino, a qual estaria entrando em cheio quando começar o milênio, ou seja, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, onde aí se estará na ceia das bodas do Cordeiro, o milênio, que pertence à dispensação do reino, começa a ser estabelecido aqui, no meio da raça humana, nestes corpos ainda corruptíveis temporários, porque o reino da dispensação do reino, ou seja, o reino, o qual está dentro da dispensação do reino, o reino messiânico, primeiro tem que ser estabelecido no coração da noiva. E depois vem se tornar uma realidade no mundo físico, primeiramente nos dando o corpo eterno e glorificado, o qual com esse corpo eterno e glorificado, vejam, já aí há a paz, felicidade, a saúde e tudo o que esse corpo vai nos dar. E assim é no glorioso reino milenial, o qual já está profetizado que será um reino mundial de paz. E a terceira etapa, que é a que faz o entrelace, porque é a etapa final, e também no meio dos gentios vem ser a etapa das pernas de ferro e pés de ferro, e na etapa final, que são as pernas de ferro e pés de ferro, mas com barro, que é a etapa final do reino dos gentios. E essa etapa, vejam, também vai deixar de existir, porque a pedra não cortada por mãos é a que ferirá essa imagem, que é o reino dos gentios, e esmiuçará todos os reinos gentios. E se tornará um grande monte, que é o reino de Deus. Agora vejam como tudo está sendo estabelecido aqui, nesta terra, enquanto a noiva ainda está na terra. Agora vejam, na mensagem, o que ninguém conhecia, que foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago, lá em 28 de outubro de 76, vejam, ele diz ali, bom, da terceira etapa, que é o cumprimento da visão da carpa, da visão da tenda em toda a sua plenitude, disso, pois o anjo disse ao irmão Branham que não falasse nada. E o irmão Branham diz, isso é uma coisa tão sagrada, tão sublime, que não se pode falar muito disso. O melhor é deixar que se cumpra tudo que o irmão Branham viu, e quando se vir, então se estará vendo o que o irmão Branham viu. Bom, eu poderia falar algumas coisinhas, e tem umas quantas páginas dessas assim, preparadas sobre esse tema da terceira etapa, que o reverendo William Branham diz, é para a noiva, é também para as fátuas, para a igreja, e é também para o mundo, para os pecadores. A terceira etapa cobre a 3 grupos, e nesses 3 grupos está toda a humanidade inclusa. Vejam, porque da terceira etapa depende todos os grupos, dependem todos os reinos, depende tudo. Porque é o tempo, e estamos vivendo no tempo dessa mudança de reino, por isso é preciso ser prudentes em tudo.
E o que é para a noiva, a revelação que Deus está nos dando é para a noiva. Não é para o mundo, não é para estar falando, mas é para reservá-lo e nos avivar com este avivamento que os trovões estão trazendo, que é o anjo forte de Apocalipse 10. Agora continua dizendo, as pessoas que não estão inclusas no primeiro grupo, no grupo dos escolhidos da noiva, pois estão no grupo das virgens fátuas, e os que não estão no primeiro grupo nem no segundo, pois estão no grupo dos perdidos. Em algum dos grupos, pois tem que estar. E para os três grupos, a terceira etapa estará operando, que é o que estamos vendo agora, e isso é o que ele nos disse ali, que quando se vir tudo que o irmão Branham falou, pois você estará vendo tudo isso que ele profetizou, tudo que o irmão Branham viu, é isso que está acontecendo. E vejam vocês como no tempo do irmão Branham, ele não pôde dizer nada, porque o anjo lhe disse, te colocastes a falar ou dizer o da primeira etapa, segunda etapa, e causaste muitos personificadores. E vejam vocês, da terceira etapa, ele disse, disto não dirás nada, ou seja, que o anjo lhe proibiu de dizer. Assim que nós, pois, nessa parte, recebemos e vamos recebendo a revelação e aguardamos para nós. Não damos a conhecer a ninguém o mecanismo, ou a forma, ou uma interpretação que possamos ver de algo que se fala, mas que o deixamos tal e como se falou e está sendo falado, para que isso produza no coração de cada escolhido o que tem que produzir. Os demais vão escutar como um pregador a mais, e o melhor, não vão entender. Não tente explicar, nem dizer coisas para que creiam. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem não é, pois vejam, vai pertencer a um desses grupos. Porque a algum grupo vai pertencer. E estamos conscientes de que semente não persegue semente. Consequentemente, se há pessoas que estão perseguindo a visão da carpa, a visão da tenda, pois vocês já podem ver que então não pertence a esse grupo. Porque todo aquele, disse o irmão William, que se levante contra o cumprimento da visão da carpa, essa pessoa não é dos escolhidos, não pertence ao grupo dos escolhidos. E muito menos vai ser transformado e raptado. Porque todo aquele que vai ser transformado e raptado estará recebendo o ensinamento sob carpa, que foi o que se falou. Se falou que na visão da carpa e no cumprimento da visão da carpa estaria sendo dada a fé de rapto. E isso é o que Deus está cumprindo. Essa palavra não caiu em terra. Continua dizendo ele aqui. A terceira etapa é a etapa do sétimo selo dos trovões. A terceira etapa é a etapa do que? Dos trovões. Do sétimo selo, o qual o sétimo selo traz os trovões. Continua dizendo, é a etapa da espada na mão. É a etapa do ministério que se desenvolve no quartinho que estará nessa carpa, nessa tenda. E o que mais poderíamos dizer? Se a terceira etapa é o sétimo selo e são os trovões, e isso é a segunda vinda do Senhor, somente poderíamos dizer uma coisa e explicaríamos tudo. É o ministério do sétimo selo ou é o ministério do Senhor em sua segunda vinda? Essa é a terceira etapa. Recordam quando ele escreveu ali? Onde ele estava lendo, ou dando a conhecer, ou da visão da carpa, e o irmão William escreve em cima. É o ministério da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que tudo o que Deus está realizando neste tempo, sob o cumprimento de carpa, da visão da carpa, da visão da tenda, é o ministério do Senhor em sua segunda vinda. E ele diz aí, eu creio que, com isso, eu creio que preguei a mensagem como de 6 páginas que tenho lá. Um pouco de tempo e falando pouco, para não descobrir muitas coisas que até o momento não devem ser sabidas, mas que devem ser vistas quando estiverem ocorrendo. Ou seja, quando estiverem ocorrendo,
pois já se verá e já está sendo visto, e depois mais adiante irão vendo todas as coisas que envolvem essa terceira etapa, que envolve a visão da carpa, para que o inimigo não faça e não imite e não personifique como fez nas outras etapas. Continua dizendo, assim que eu espero que vocês compreendam essas coisas, espero que também sejam reservados e caminhemos sempre em frente, sem conjecturas e sem estar anunciando nada, mas esperando ver Deus operando em todas as coisas. Assim que sabemos de antemão, já sabemos através do que o precursor disse, sabemos o que o precursado fará no quartinho pequeno. Vejam, porque tudo que ele precursou, o reverendo William Branham, é a vinda do Senhor. Consequentemente, a vinda do Senhor estará fazendo aquilo que o reverendo William Branham precursou. Nessa etapa e nesse tempo, vejam, de 74 a 77 e até um pouco mais, ainda não tinha sido aberto completamente esse mistério, ou seja, não tinha sido dado a conhecer, e depois mais adiante, se você pode ver depois de 2000, aí se começa a falar um pouquinho mais claro, e Deus continua dando ao mensageiro enquanto vai trazendo a revelação, mais luz, e já quando vejam 2013, 14, 15, 2016, se virem essas mensagens, ele já está assinalando e mostrando que ele não é e que é outro quem estaria ministrando aí, porque tem que ser um mensageiro vivo. Em muitas ocasiões o dizia aí, por isso ele dizia, não podemos tomar mensagens desse tempo e pegá-las e tomá-las e colocá-las aí para que as pessoas a escutem sem a luz que Deus deu neste tempo para que o povo veja e esteja atualizado no que Deus trouxe, mais revelação de cada tema. Por isso ele dizia que o nosso irmão Miguel verifique, e então aí sim podem dar. Mas o irresponsável, as pessoas que são irresponsáveis, que o melhor tratam de com a mesma mensagem combater, e especialmente ministros, e os que pensam que são ministros também, pegam e colocam essas mensagens para tentar desviar a atenção dos escolhidos e até dos que não são escolhidos também, para tentar de puxá-los e que não recebam as bênçãos contidas na dispensação do reino. Tão simples assim. Tudo está dado a conhecer e conforme a como Deus vai nos revelando neste tempo tudo o que foi falado pelo reverendo William Branham. Porque vejam vocês, para ver o cumprimento do que o irmão Branham viu e trouxe em sua mensagem, pois é vê-lo tornado realidade. O conhecer e o saber, ou o interpretar o que o irmão Branham trouxe e o que o Dr. William Soto Santiago trouxe, é ver a realidade, é ver o cumprimento. Isso é a interpretação. Somente vendo o que está sendo feito, você já sabe. O que o irmão Branham disse e o que o Dr. William Soto Santiago disse. Venham simples que é tudo. Estamos vendo o cumprimento, a realidade, a interpretação do que o precursor da segunda vinda do Senhor trouxe, e o que trouxe também esse anjo que trouxe as boas novas, o qual já identificamos, e os que caminharam desde esse tempo para cá, e até os que caminharam, ou que nasceram no caminho, que não conheceram muito bem quem foi o precursor, nem viram quem foi o anjo, o qual lá o vemos ministrando a Maria. Vejam, todas essas pessoas, até os que nasceram no caminho, talvez não escutaram muitas mensagens desse tempo, mas quando escutam uma mensagem, já tendo a revelação do que Deus nos deu, então compreendem como e o porquê. Ele falava da forma que falava, porque estava representando, tipificando o que Deus estaria fazendo neste tempo. Recordem que o sétimo selo ia se abrir com a sua própria vinda. O mesmo sétimo selo estaria dando a conhecer que é o sétimo selo, que é sua vinda. Agora, tudo Deus está realizando e na forma que Ele já tinha nos prometido, e
ele tinha dito que no cumprimento da terceira etapa, aí é que os trovões estariam emitindo suas vozes. Agora vejam, você pode tomar uma mensagem desse tempo, dessa década de 70, e ali, muitas vezes ele diz, estamos escutando os trovões, estamos recebendo a revelação dos trovões. Se a pessoa pega isso, e isso mesmo, escuta isso mesmo, é o que difunde, o que espalha, quando Deus está cumprindo o que é a realidade disso, então não vai crer, porque diz, não, isso já se cumpriu, é como Davi, perfuraram minhas mãos e meus pés, contar posso todos os meus ossos e tudo isso. E depois podia dizer Jesus, essa escritura está se cumprindo agora, olha aqui. Não, isso Davi cumpriu lá, assim que eu fico com o de Davi. Vê? Ficou com a letra, mas não com a realidade. Aqui está ficando com a letra, que ele disse que os trovões já foram dados, mas nós estamos ficando com a realidade, que é o que estamos recebendo agora, que é a revelação do sétimo selo, a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vejam, viram? E esse é um exemplo simplesinho. Agora, assim é, em tudo que Deus falou, por meio dos santos profetas, e hoje, neste tempo final, estamos vendo o cumprimento. Vejam, nas palavras de saudação aos pastores, que foi 26 de agosto de 2008, em Goiânia, umas palavras de Goiânia para Villahermosa, ele ali diz, aí estará manifestada a terceira etapa, da qual o reverendo William Branham falou. Aí estarão falando suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Aí estarão se cumprindo as promessas divinas correspondentes ao tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso foi em 2008. Então o que vai fazer com isso? Não, é que ele disse lá em 70 e pouco que ele disse que os trovões estavam emitindo suas vozes. Mas aqui diz que é no cumprimento da visão da carpa, que foi mostrado ao reverendo William Branham, que é onde a terceira etapa estaria se realizando, diz que aí estarão falando suas vozes, os 7 trovões. Agora vejam vocês como tudo o que foi falado e profetizado, agora estamos vendo, tornado uma realidade, essas escrituras, essas profecias. Vamos ler um parágrafo antes para ter 2 parágrafos. Somente li um pedacinho aqui, mas vamos ler o parágrafo anterior e unimos com esse que acabo de ler. Diz, assim como foi o mensageiro de Deus em cada tempo para a construção do tabernáculo, também para a construção do templo e também para a construção do templo espiritual de Deus, que é a igreja, e o mensageiro é Cristo, haverá também um mensageiro no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo para a era da pedra angular, que com o seu povo, o qual será um povo não local, mas mundial, vejam, será um mensageiro com o povo mundial. E de era de pedra angular, trabalhará nesse projeto para tornar realidade a visão da carpa catedral, que foi mostrada ao reverendo William Branham. Aí estará manifestada a terceira etapa. Onde? Na grande carpa catedral. Esse é o parágrafo que eu li agora há pouco. Onde vai estar manifestada a terceira etapa? Nessa grande carpa catedral. Aí estará manifestada a terceira etapa, da qual falou o reverendo William Branham. Aí estará falando suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse. Ou seja, então, se a carpa já está pronta e muitos estivemos trabalhando e continuaremos trabalhando para manter todos os trabalhos que estão faltando e também para todas as utilidades e todos os gastos que há, do qual e pelo qual falo também que mantenham sempre suas metas e todo o esforço para que não nos falte nada para continuar com os trabalhos e também a manutenção e tudo correspondente à compra de equipamentos que às vezes é preciso estar comprando porque vão se danificando em luzes, iluminação e equipamentos também, e tudo correspondente a todas as propriedades. Assim que Deus continue abençoando e provendo tudo para continuar respaldando em oração e também em aporte à grande carpa catedral. Agora vejam, continua dizendo, aí estarão falando suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse. E se estarão falando, diz que estarão falando os trovões e suas vozes, pois tem que falar uma boca, tem que ter uma boca, um ministério, um mensageiro, um instrumento para realizar isso. Deus sempre usou um véu de carne.
Aí estarão falando suas vozes, os 7 trovões de Apocalipse, capítulo 10, que é a voz de Cristo como leão da tribo de Judá. Aí estarão se cumprindo as promessas divinas correspondentes ao tempo final para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam, se é nesse lugar, pois então todos os que desejarem o cumprimento dessas promessas em suas vidas, pois estarão conectados com Porto Rico, com a grande carpa catedral. E continua dizendo no próximo parágrafo: portanto, em algum lugar aparecerá essa grande carpa catedral, grande tenda catedral, e terão se unido ao mensageiro correspondente ao último dia, todos os ministros e todas as suas congregações, todos os irmãos, para que se torne realidade essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. E assim será como chegará a parte culminante, a igreja do Senhor Jesus Cristo, e depois tudo chegará ao seu final. Com a glória de Deus manifestada no cumprimento da visão da carpa, a igreja, os crentes em Cristo, nascidos de novo, receberão a fé para serem transformados e raptados. Onde é que se receberá a fé? Pois ele disse que era na carpa. Pois isso é o que Deus está fazendo neste tempo final, dando a fé de rapto aos escolhidos de Deus. Ou seja, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, porque sob o cumprimento da visão da carpa, se estará abrindo ao público o 7º selo, se estará abrindo ao público o mistério da vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10. E o único que pode abrir um mistério é Deus, por meio do seu instrumento. Se estará abrindo ao público o 7º selo, pois é porque vem o mensageiro trazendo a revelação do que é a vinda do 7º selo do anjo que era diferente dos demais, a vinda do anjo forte, o cumprimento da vinda do Senhor com os seus anjos, com os ministérios de Moisés e Elias. E aí é que o povo hebreu verá e dirá: mas se este é quem nós estamos esperando. Agora vejam como tudo está se cumprindo na forma e como Deus o prometeu, e no programa que ele esteve realizando em cada era e em cada dispensação. E agora estamos vendo a parte do programa que corresponde ao nosso tempo. Estamos vendo o cumprimento do que foi profetizado, ou seja, as profecias sendo cumpridas. Bom, que Deus abençoe e os guarde. E essa pequena conversa assim que tivemos nesta ocasião, dando aqui a conhecer certos detalhes do cumprimento e a realização da visão da carpa. Assim que Deus os abençoe e os guarde, e Deus te abençoe, irmão Miguel, e a todos os ministros e todos os irmãos nos diferentes países. E já amanhã, domingo, 17 de agosto deste ano 2025, estaremos às 10 da manhã, horário de Porto Rico. Estaremos louvando e glorificando a Deus e recebendo toda a palavra que Deus tiver para nós para essa ocasião. E estivemos vendo como é a interpretação do que Deus nos trouxe pelos profetas. A interpretação é o cumprimento. Aí estamos vendo a interpretação do que os profetas trouxeram. Vendo o cumprimento, vemos a interpretação. Que Deus os abençoe e guarde a todos.